Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a todos para esse culto de adoração. Eu sei que você está aí e você está aí desde o princípio. Eu agradeço a Deus por causa de alguns que são diligentes, aqueles que são determinados, aqueles que desejam adorar ao Senhor. Para que fazer como se estivesse no santuário. Porque se você está no santuário e você adora a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, adorando a Deus no espírito e na verdade. Uma vez, eu digo, aprecio pela sua vinda, para que o Senhor Ele mesmo possa enriquecer a sua vida e a graça de Deus possa estar na sua vida e que você, como andar, da maneira como você escuta e terás o melhor na sua vida em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por este momento, por esta adoração. Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fez e aquilo ainda continua fazendo. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que estão nas suas casas, na igreja online. Eu oro para que a tua graça possa abundar na vida de cada um, cada vez mais em nome de Jesus. Seja glorificado na vida de cada um e ajuda-nos a auto-adorar para que possamos exaltar ao Senhor, obedecermos a tua palavra e obedecendo a sua palavra sem reservação em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Hoje, assim como você viu, já vimos a examinação da Escritura. Espero que você estava lá no tempo da examinação da Escritura. E aprendemos acerca dos Salmos 100, 10, 11, 13, 10, 11, 12 e 13. O que queremos ver é olhar para todos os Salmos, a partir de 10 para 13, e para ver o que o Senhor está nos dizendo para fazer. Porque vamos começar. Salmos 11, 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sublinha isso na tua Bíblia. E que de todas as vezes que é feito no caminho onde você está, recordar-se, deve lembrar-se da fundação. Fundação é muito importante. Fundação da sua fé é muito importante. Fundação da tua família é muito importante. A fundação do corpo que você está adorando com ela. A fundação da completude ou da fidelidade, servindo ao Senhor, como você tem em tudo que você faz. Se a fundação estiver destruída, o que o justo pode fazer? Deixa que te diga isto, muito importante. Na sua vida pessoal, não há ninguém que pode destruir a fundação se você não o permitir. Se na sua família, ninguém pode destruir a fundação da sua família se você não permitir. Na igreja local, no meio do povo de Deus, como pastor, ninguém pode destruir aquela igreja e a igreja de Deus se você não permitir. Eu quero te mostrar alguma coisa no livro de Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12, no versículo 10. Jeremias 12, 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha. Veja aqui. Ele está dizendo que é o pastor ele mesmo. É o pastor ele mesmo. É o grupo de pastor, sim. É o pastor religional. É o pastor do Estado ele mesmo que pode destruir a fundação. E quando ele se torna negligente, diz que muitos pastores destruíram a minha vida, pisaram o meu campo. Pastor, aquele que é líder, aquele que supõe que ele possa sustentar na fundação, ele como cabeça na família, como pai, sobre os seus filhos, sobre a sua família, deve manter a fundação. Ele diz que muitos pastores destruíram minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado o deserto, o meu campo desejado. Veja o versículo 11. Em desolação a puseram. Aqueles pastores, aqueles líderes, eles puseram desolação e clamam a mim a sua desolação. Isso é triste, está chorando e toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério.
Então, se você não coloca a condição da família no seu coração, não põe a fundação da sua família, de todas as coisas que o Senhor deu na sua vida, na fundação, se não põe todas as coisas no seu coração, vai ser destruído. É por isso que estamos a ver aqui hoje, edificando vidas indestrutíveis na fundação reservada de Deus. Em toda a sua vida, toda a sua família, a sua vida cristã, a profissão cristã, ou a jornada cristã, a convicção cristã, você tem que edificar numa indestrutível e preservada fundação. Existem 3 coisas que estamos a ver aqui, assim que vamos a esse top. Primeiro, suportando a preservação, há fundações que ele mesmo revelou. Então, essa fundação revelada, precisamos de preservar, precisamos de conservar, precisamos de proteger e fazer isso de uma maneira sustentável, preservação. Nessa fundação revelada por Deus. Número 2. A certeza, a proteção a partir. Os livros de Salmos aqui nos diz, se você esquece Deus, esquece a sua palavra, quando esquece a consagração, quando você esquece o cometimento, há alguma coisa que vai acontecer. Por causa disso, o Senhor, Ele mesmo, Ele diz, temos que ter a certeza, temos que afirmar, temos que ser determinados, que todo tipo de esquecimento, a nossa certeza da proteção. O ponto número 3, nós não estamos na corrida, estamos correndo no caminho que o Senhor quer que nós possamos caminhar. Nós temos que continuar a seguir, a prosseguir. Queremos ir ao céu, queremos ir lá quando a trombeta soar, estar no meio do povo que vai com o Senhor no arrebatamento. Então, este tempo final, nós não podemos ser distraídos, nós não podemos permitir nada que possa atrapalhar a fundação que o Senhor já estabeleceu na nossa vida. O que possuímos nesse último tempo sem nenhuma distração. Então, aquilo que nós queremos ter, aquilo que é a nossa determinação. Há pessoas que contam histórias disto, daquilo que lemos ali, lemos aquilo ali, que podem fazer isso, como podem fazer isso, aquela pessoa. Então esquece-se a mesmo, já saltaram para ali, essas coisas preciosas na sua vida. E por causa dessas coisas, a palavra de Deus diz, o Senhor diz nestes tempos finais, o que é que nós, se nós queremos alcançar, quando nós queremos alcançar o que o Senhor quer, o que o Senhor deu nas nossas vidas, então não podemos nos distrair para coisas que possam nos impedir, por coisas instáveis, para que possamos ser aquilo, cuidadosos daquilo que o Senhor quer para que nós possamos ser. O que perseguimos no nosso último tempo, sem distração, das coisas que não... Salmos 11, mais uma vez, capítulo 3. Salmos 11, e eu quero que entendamos aqui, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? Então, se você achar que, é porque hoje eu quero, tem que ter fundação da adoração, tem que haver fundação para a salvação, a fundação de servir ao Senhor, para que pela graça de Deus, possamos chegar no céu no dia final. E a fundação, se for destruída, há muitos filhos que pensam que meus pais estão indo na igreja, então é uma igreja que não é festiva, eu quero ir para outra, que há animação, as pessoas estão agitadas, as pessoas dançam, as pessoas estão livres, os jovens podem fazer o que eles querem, é o tipo de igreja que eu quero ir. Então eles ministram para a minha emoção e eu posso expressar-me. Meu filho, minha filha, sabe o que está a acontecer? Você tem que considerar que aquele lugar em que você vê as coisas tem fundação. Qual é a fundação? Qual é a doutrina? Qual é o ensino?
Então, está isto na Bíblia, está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, hoje também está para entreter os jovens. Quando a fundação for destruída, que pode fazer o justo? 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu templo, no santuário. Será que Ele vai permitir, Ele vai consentir com a fundação que seja destruída? Ou todas as coisas são superficiais, todas as coisas são emocionais, ou todas as coisas é só para satisfazer a carne? O Senhor está no seu templo santo. E o seu trono está nos céus. E a fundação dos céus, a fundação não está destruída. Certo? Quando Lúcifer tentou destruir a fundação do céu, o Senhor lhe mandou embora com todos os anjos caídos. O Senhor lhe tirou. É por essa razão que Jesus orou dizendo: sua vontade seja feita no céu como é no céu. Então, Ele manda embora, tira tudo aquilo que tenta destruir o trono do céu. É isso que Ele quer na terra. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, quando nós usamos isto, Salmos 82, 5, fala acerca da fundação. Pessoas do mundo, eles vão te dizer: vão dizer que não é a vida que vivemos agora, não é como os 100 anos eram antes, 200 anos eram agora. Olha para isto, Salmos 82, 5. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Olha para isto, de todas as coisas que tinham sido estabelecidas, todas as coisas que acontecem como muitos países no mundo. Veja as pessoas do mundo estão fazendo. Como que eles fazem, como eles provam isto e aquilo. Você vai ver que existem pessoas que deviam proteger as fundações das nações, mas eles andam nas trevas. Todos vacilam, todos os fundamentos da terra vacilam. Depois da pandemia, iremos ver coisas que não serão as mesmas nunca mais. Então estão a falar de pessoas agindo, comportando-se, pessoas negligenciando a fundação, e não há princípios nunca mais. E diz que se essas coisas vão mudar, então as pessoas vão olhar para o lado. Então as pessoas vão fazer isso porque a liberdade vai ser muito mais, o poliganismo e crime vai ser mais do que já houve. As pessoas vão trabalhar andar sem fundação. Mas o Senhor está a nos dizer aqui que se queremos seguir o Senhor, se queremos permanecer com o Senhor, precisamos ter uma preservação que suporta, que continua. Mesmo as fundações do mundo tenham falhado, mesmo que eles saiam do curso, mas nós iremos permanecer para preservar a fundação do Senhor. Posso te mostrar 3 coisas aqui, assim que estamos a falar, da preservação que suporta esta fundação revelada. A primeira é a compreensão, o entendimento de Deus, da fundação de Deus indestrutível. A compreensão da fundação de Deus indestrutível. Quando falamos das fundações, estamos a falar. Quando falamos de fundação, estamos a falar de quê? Vamos ver 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3, 10. Eu te agradeço, você está abrindo a sua Bíblia. 1 de Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Diz que foi dado como um apóstolo sábio, para edificar a vida das pessoas na fundação da palavra de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento para edificar a vida das pessoas, a esperança das pessoas, a condição das promessas da palavra de Deus, da profissão.
como um evangelista, um pastor sábio, um professor da palavra de Deus sábio, e diz que pus uma fundação. Como é que você evangeliza sem a fundação? Como você é pastor sem fundação? Como você é professor da palavra sem fundação? O apóstolo aqui, Paulo profeta, o Paulo evangelista, o Paulo professor diz, pus eu como sábio arquiteto fundação, e o outro edificou sobre ele. Outra pessoa que há de vir noutra geração, o outro que é chamado para poder edificar, tem que edificar naquela, em cima daquela fundação intacta, a fundação da fé, a fundação daquela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, guarda tudo intacto, então para edificar. E diz que, mas que veja cada um como edifica sobre ele. Então, entendes isso, que estás a edificar, não toca a fundação, não destrói a fundação, não remova a fundação, não tira a raiz da fundação, guarde a fundação como Deus colocou, como Ele revelou a nós. E diz no versículo 11, acerca da fundação, porque ninguém pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer? Que é o mesmo Jesus Cristo que é o nosso Salvador, Ele é a fundação da salvação, Ele é santificador, é a fundação da santificação. Jesus, Ele é o curador e libertador, Ele é a fundação da nossa cura e até da nossa libertação. Sabe, existem pessoas que estão à procura da libertação, mas as coisas que vês e ouves neste lugar onde eles vão, que eles fazem, são diferentes ministérios. Vão lá para o cultismo, trazem um pouco da idolatria, e trazem isto, muitas coisas vão juntar. Já não é mais Cristo a fundação. Já tem outras coisas que não sejam Cristo lá. E todos os nossos problemas, que é Cristo que já tomou, que é a solução, que todos os problemas que nós temos, apóstolo Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito de Deus, que não se pode colocar outra fundação. Se é pregador, não pode pôr outra fundação. O intercessor não pode pôr outra fundação. Se é um ajudador, aconselheiro, um libertador, um ministro da libertação e de cura, e se ele é um superintendente, ninguém pode ser o superintendente geral ou qualquer um que pode colocar outra fundação. Ninguém pode pôr do que aquela que foi colocada, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, quando alguém, ou se alguém, eu mesmo dizer que qualquer um que quiser edificar, temos que preservar a fundação. Edificando nesta fundação, não há outra fundação para a salvação, para a santificação, para a nossa segurança, para a nossa estabilidade, para a nossa fortaleza. Não há outra fundação em adorar a Deus que, se alguém, não importa o nome, o título, não importa a popularidade que é na sociedade, não importa a religiosidade, ou o povo, ou a multidão que está nele, mas se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, e se continuar, vais ver que o fogo vai testar todas as coisas no último dia. Vamos ver Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, 12. Diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quando não tínhamos Cristo, éramos estranhos na comunidade de Israel. E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Éramos estranhos das promessas e também sem esperança no mundo. E a pessoa não veio em Cristo, não está edificado na fundação, ele não está na fundação, a fundação da salvação, da fé, do seu Salvador, não tem esperança. E sem esperança e sem Deus no mundo. 13. Diz assim no versículo 13: mas agora,
em Cristo Jesus. Agora que você veio a Jesus, saiu das trevas, veio para a luz, você saiu do pecado, veio para o Salvador, veio agora para crer em Jesus Cristo, estás em Cristo Jesus. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sacrifício de Cristo na cruz de Calvário é o que ele fez. É isso que nos dá a certeza que podemos chamar ao Deus, o Pai, Abba. No versículo 14 diz, porque ele é a nossa paz, o qual ele é a de ser. Não há outra forma, não há outro sacrifício, não há outro homem, não há nenhuma mulher, não há outra personalidade, não há mais ninguém. Não há um religioso ou moral que veio. Somente Cristo, ele que é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O qual os ambos fez um povo. De ambos os povos fez um. Ele juntou os judeus e os gentios e derrubando a parede da separação que estava no meio. O judeu não pode dizer que eu sou judeu, eu acredito no sacrifício dos animais, ainda continuo como estou, e você diz que é cristão, crê em Jesus Cristo, e você já nos diz, não. Todo aquele que vai ser um com Cristo, um com o corpo de Cristo, ele tem que tomar a mesma coisa. Dois povos, judeu assim como gentios, aquele que se chamava religioso, aquele que não chamava religião, mas quer ter paz com Deus e paz um com o outro, temos que vir debaixo da mesma telha, da mesma sombra. Temos que ver ao mesmo caminho do arrependimento, o mesmo caminho de abandonar o passado, abandonar a tradição, o mesmo caminho de abandonar todas as coisas do passado e vir a Cristo. O Cristo que ele quebrou, derrubou a parede da separação. No versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Se você vem a Cristo com vida antiga, com religião antiga, ideologias antigas, você abandona. E você deixa fora da porta. E você entra. E quando você vem, tudo aquilo que você tinha antes, ou era antes, tudo aquilo que você era, e você abandona todas as coisas. Pecado você abandona, idolatria você abandona, religião você abandona, e vem agora. Saiu das todas as trevas e vem a Cristo, ele nos limpa, ele nos purifica, nos liberta. Ele faz para ele um de dois nós. Então torna um novo homem para que seja um pacífico. Não é na conferência, não é coisa de que faz no compromisso, a pessoa deixa o ensino de Cristo, diz, não, eu vou continuar isso, vou continuar com aquilo ali. Não. Você, será que deixa a fundação, vamos juntos? Vamos sacrificar isso, vamos sacrificar a sua convicção, sacrificar a doutrina, sacrificar a Cristo e desistir da luz, desistir da Bíblia, desistir de toda forte convicção por causa disto, por causa daquilo. Mas quando não há paz, toda a contenção do passado, nós não abandonamos a paz, a fé, nós não abandonamos a fundação. Você está abandonando a sua própria vida, e aquele que abandona a sua própria vida vai estar abandonando a sua própria religião. Quer dizer, Cristo é o caminho, Cristo é a fundação, Cristo é o Salvador. É através de Cristo que podemos chegar no céu. Essa é a fundação que temos que compreender, temos que entender. Versículo 20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo, ele mesmo, é a pedra da esquina.
Hebreus capítulo 6, 1. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, posso explicar isto? Isto não está a dizer abandonar as coisas principais da doutrina de Cristo. Não, o que está a dizer? Que você já completou o seu curso dos estudos. Então, quando você fez a primeira escola primária, primeiro, todo o ciclo completa, depois daí vai para o segundo coisa. Então, é para acrescentar aquilo que você aprendeu na primária e você também na secundária. Assim é o ponto. Você vai continuando. Você vai para a universidade, você termina dali você continua. É o que está a dizer. Não está a dizer para se abandonar aquilo que aprendeu na 11ª. Não. Todo o conhecimento serve lá como princípio, como fundação, aquilo que você vai ter. Não é para repetir em todo nível, repetir na mesma classe em todo o tempo. Não. Diz que vamos prosseguir até a perfeição. Vamos continuar a ir para cima. Está a falar aqui dos princípios da doutrina de Cristo. Não colocar de novo a fundação do arrependimento, das obras mortas, que está a dizer aqui, e obedecer aquilo que Deus, no versículo 2, ele diz aqui, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, aquele que crê vai ser batizado. Diz que não é para voltar de novo a querer batizar de novo na água. E o batismo no Espírito Santo, aquele que ele mesmo, e diz, você está batizado na água, santificado, depois disso você é batizado no Espírito Santo e diz que tu está resolvido. Então tem que haver ressurreição dos mortos. Você crê nisso? Que quando a trompeta soar, os que morreram em Cristo vão se ressuscitar? Então está a falar aqui das fundações da doutrina do arrependimento, é o primeiro. E para ter o julgamento eterno. E tudo isso começa do arrependimento e tudo que vai acontecer como fundação no meio do arrependimento até os julgamentos eternos. E todas as coisas que ouvem acerca do marido, do casamento, todas as fundações, tudo aquilo que você vão aparecer como vai estabelecer um cristianismo. E diz que quando você não é levado por qualquer vento da doutrina, você está permanecente lá, está firme lá. Vamos no número 2 agora. A conservação da fundação incorruptível de Deus, a conservação da fundação incontaminável de Deus. É incorruptível, ela mesma. A fundação de Cristo, ela é incorruptível. A fundação que Cristo colocou, a fundação que Cristo colocou, a fundação que Cristo pregou, a palavra que pregou, ele revelou, tudo aquilo que Cristo fez é algo incorruptível. O Senhor Jesus diz, Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Ele disse, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Diz que vou me encher até as fundações, mas a minha palavra não há de passar. Minha palavra é a fundação que você deve permanecer, a palavra que você deve ficar lá. Diz, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vim aqui, mas não vim aqui para buscar os santos, mas os pecadores para a salvação. Então, esta é a palavra de Cristo, que não irá passar até que a sua justiça seja acima dos fariseus e dos escribas. Ninguém entrará no reino de Deus. Esta é a palavra de Cristo, que vão a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo que crê será batizado, será salvo, e aquele que não crê será condenado. Essas são palavras de Cristo. E que ele disse, as minhas palavras não hão de passar.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essas são as palavras de Cristo. Diz que a minha palavra não vai passar. Santifica-os na verdade, através da sua verdade, porque a tua palavra é verdade. Diz que a minha palavra, pela minha palavra, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E diz que temos que ficar em Jerusalém, permanecer na cidade, ficar no santuário, até serem enchidos pelo poder do alto. Porque vocês vão ter e terão o Espírito Santo que vai vos batizar. Vocês receberão a virtude, a autoridade. Quando vier sobre vós o Espírito Santo e habitar em vós, e vão ser como rios de água viva, ele diz que aquele poder, para que vocês possam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E diz que todas essas coisas não vão passar. E diz que eu hei de voltar. Na minha casa existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas vou preparar lugar. Depois de preparar o lugar, voltarei e vos levarei, para que vocês estejam comigo. E diz que essas palavras não irão passar. O tempo vem em que os mortos ouvirão a voz de Deus, o Filho do Homem, os mortos ressuscitarão, e uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Diz: os céus e a terra irão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Diz que há de haver grande tribulação, e diz que verá um Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e vão dizer que essas coisas não vão passar, essas palavras todas não irão passar. Que a fundação de Cristo, a palavra é incorruptível, é indestrutível, e que precisamos de permanecer nessa palavra. Não é só dizer: eu só quero adorar, eu quero ir, só quero ir para aquele lugar, só quero ir adorar. Adoração é muito mais do que isso, é mais de convicção. Tem uma fundação. Quando a fundação está destruída, o que fará o homem, o justo? 2 de Timóteo capítulo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. 2 Timóteo 2, 19. Veja que existem falsos profetas, falsos pregadores, e diz: todavia a fundação de Deus fica firme. Já viste a convicção aí? Na maneira como os outros creem? Veja como a confusão há naqueles outros profetas. Diz que o pastor disse isso, o profeta disse isso, uma coisa que disse isto, que não está de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa que dizem, tudo que pregam, tudo que confirmam, a fundação de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Sabes, essas coisas todas que lemos sempre, há coisas que escrevem isso, escrevem aquilo, não têm a certeza das coisas. Mas qual é o padrão? Qual é a profissão? Qual é a qualificação das pessoas que estão pregando o Evangelho, que servem o Senhor? Diz qualquer que eles querem fazer, tudo querem dizer, todavia a fundação de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Você, como filho de Deus, você é um crente, irmão, irmã, filho de Deus, filha de Deus, você é o pregador da palavra. Ele diz que cada um, que qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É um intercessor, é um pregador, é um pastor. Qualquer um que menciona ou profere o nome de Cristo, é o superintendente ou o pastor zonal da nação, e diz: aquele que diz que eu creio em nome de Jesus Cristo, para ele que crê, aquele que o recebeu para se tornar filho de Deus, aquele que profere o nome do Senhor como um Salvador, como um santificador, como um Redentor,
diz que esse mesmo, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. No versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Diz que numa grande casa, está a falar da igreja. Se você olha para a igreja, na nação, grande, uma igreja larga, numa congregação, que todas as pessoas colocaram o nome de que sou cristão, sou uma pessoa que participa na igreja, eu creio em Deus, creio em Cristo. Outros são de honra, eles edificam a sua fundação na palavra de Deus, e outros para desonra. Infelizmente, essas pessoas que destroem a fundação, eles são grandes, como a percentagem maior em termos daqueles que são justos. Para ser o filho da honra, ser o servo de honra, para ser um crente de honra. Então, se você quer que isso aconteça, veja o versículo 1. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, a escolha é sua. Para você ser um crente de honra, um vaso de honra, o servo de honra. Se alguém quiser purificar-se dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. No versículo 22. Foge também das paixões da mocidade. Deixa-me falar aqui aos jovens aqui. Você é jovem. Querem correr para aquela assembleia, querem ir para outra assembleia, porque lá há liberdade. Liberdade para perdição, para cometer pecado, para fazer o mal. Isso não é adorar a Deus. Você está adorando a sua carne, está a adorar o ídolo da vida. Se você quer edificar na fundação de ir para o céu, e o céu é o seu propósito, é o seu foco, você tem que fugir das paixões da mocidade. Há pessoas que quando dizem, Davi, como ele cometeu adultério, ele já tinha casado, já tinha filhos. Diz o homem, irmã, um homem, ou um jovem, se quer seguir a justiça, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Santificados, salvos, coração puro, santos, justos, de um coração puro. Queremos continuar. Então, vendo a compreensão da fundação indestrutível de Deus, vamos ver a salvação lá, incorruptível. Temos que continuar. 3 agora é a continuação. Na fundação recolocável de Deus. Diz que esta é a fundação Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos deu. É irrecolocável. Lucas 6. Lucas capítulo 6. Por que me chamas Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando? O Senhor está nos mandar isto. Por que chamam Senhor, Senhor e não fazem as coisas que eu vos mando? Ele vai fazer essa pergunta no fim da vida. Ele vai fazer a mesma pergunta quando nós vivermos cara a cara. Quando nós dissermos Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não fizemos muitos milagres em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não pregamos em seu nome, é no versículo 46, e não fizemos isto e isto em seu nome. Ele vai perguntar a qualquer um, Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Ele quer com que nós possamos edificar na fundação, permanecer na fundação. É por essa razão que o nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso serviço vai ser aceitável na sua presença para ser coroável diante dele. 47.
qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei. Ele ouve e observa. Ele escuta, entende e faz, e observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. No versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou a casa da sua adoração, a casa da sua devoção, a casa do seu serviço, a casa da sua família. Ele edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E diz que a obra que serve, esta é a fundação. Vamos ser salvos. Cristo é a salvação. Santificação, Cristo é a santificação. Adorar a Deus de uma maneira que Cristo é a fundação. Queremos viver, queremos ministrar, Cristo é a fundação. Ele fez a fundação na rocha. E vindo a gente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Estava edificada sobre a roda, aquela rocha irrecolocável. 49. Mas o que ouve e não pratica, lê a Bíblia, mas não obedece, devia nascer de novo, mas não obedece, tem que se arrepender, se não obedece, busca o Senhor enquanto isso pode achar, não se obedece, que o ímpio abandona o seu mau caminho, ele ouve isto, mas não obedece, mas é como um homem que edifica uma casa. Há pessoas que vão à igreja, dizem, queremos fazer isto e fazer aquilo ali, eu só quero ajuntar. Não começou no princípio do arrependimento, da salvação. O princípio do Espírito de Deus não está testificando com o seu que seus pecados foram perdoados. O Senhor já te libertou pelo sacrifício de Cristo na cruz de Calvário. Somente juntou. Não posso mover como eles, eu não posso beber muito como fazia, mas tenho que mudar isto, mudar aquilo, mas não nasceu de novo. Não olha a Cristo como Senhor e Salvador, só está a tentar obedecer externamente a doutrina da igreja. Aquele que ouve e não pratica. Você pode dizer quando que você nasceu de novo? Qual é o tempo em que o Espírito de Deus deu testemunho no seu coração que o seu nome está escrito no livro da vida? Você pode me dizer quando Cristo está vivo em ti, que ele foi crucificado com Cristo, a vida que ele vive agora, não vivo eu, mas a vida que Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, a vida do Filho de Deus que morreu por mim. Você tem essa experiência definida, indisputável na sua vida, de nascer de novo? Se você não nasceu de novo, você só também está edificando sem a fundação. Você não está edificando na salvação. Você vai ficar surpreso quando chegar naquele dia e colocar o seu dedo na boca, porque você não edificou sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, semelhante ao homem que é edificado, que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu oro que você vai edificar e permanecer na fundação em nome de Jesus. Dá-me um bom amém aí. Amém para a sua vida em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. No ponto número 2, a nossa certeza da proteção, que nunca iremos ter o esquecimento. Salmos 10, 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus, todas as suas acusações não são que não há Deus.
Salmos 10, 4. Tudo que ele vê, tudo que ele planifica, Deus não faz parte. Deixa-me usar. Diz que Deus não faz parte da questão. Então, quando você faz as perguntas, você não encontra Deus lá. Deus que devia ser o alfa, o princípio, o fim e o ômega. Deus devia ser alguém que em todas as coisas que você faz, porque ele diz, em mim nada podeis fazer, mas Deus não está envolvido na sua obra, não está envolvida. Deus não está nele. Quer casar, Deus não está lá. E quer progredir, e quer isto, quer ter aquilo ali, quer fazer aquilo ali, mas Deus não está nos seus planos. Ele tem um pecado de esquecer a Deus. O pecado de esquecer a Deus. Tudo que você pode fazer na família, diz que vou me separar da esposa, quero abandonar o marido, Deus não está nos seus pensamentos, quero me divorciar. E eu divorciar a mulher, e eu ir para o juízo, destruir tudo isto. É porque Deus não está nos planos, não está envolvido nisso. Deus não está envolvido nisso, no seu pensamento. Se você esquece Deus, se você não pensa sobre Deus, e você clama o cristianismo, clama que você é um filho de Deus, qual é a fundação? Se você diz que é filho de Deus, qual é a fundação? Se você diz que é um crente, o que é que você planifica na sua vida? Como é que você maneja a sua vida? Como é que você cuida da sua vida? Como é que você faz a decisão? Como é que você faz as coisas no caminho do Senhor? Se Deus não está lá no seu pensamento, qual é o seu som? Qual é o seu plano? E qual é a base que você planifica as suas coisas que você faz? Temos que ter a certeza que tem que estar exatamente sem esquecermos do Deus. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha para isto. Como é que uma nação, muitas nações vão esquecer Deus, serão lançadas no inferno? Então, muitas vezes depende do povo, das pessoas que lideram, que guiam aquelas nações. Pode ser a parte econômica, comércio. E diz que o que é importante é isto e aquilo. Não pensam sobre o céu, não pensam sobre o futuro, não pensam sobre a justiça, não pensam sobre onde que eles vão passar a sua eternidade. Somente os governos estão preocupados com o que é que precisamos fazer hoje para preservar isto, para preservar aquilo ali, e todas as coisas, a economia sobretudo, e se esquece de Deus. Diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. No capítulo 50, 12. Sabe, há pessoas que esquecem de Deus, há pessoas que... Qual Deus vai fazer no dia final? Eles sabem. Mas estão vivendo a sua vida sem pensar. Mas diz que considere isto, que aquele que esquece de Deus, a palavra do julgamento há de vir e vai tirar, e não terá ninguém para te ajudar. Se você pensar acerca disso, vai mostrar a proteção ou aquilo que você... É por isso que temos que ficar ali, não sairmos primeiro, a disposição indesculpada, a disposição de esquecer Deus. 2, a condenação inescapável. Se você esquece Deus, há de ter uma consequência no último dia. As pessoas que se concentram nas suas vidas, concentram os seus pensamentos, concentram os seus planos, concentram aquilo que eles seguem, vou procurar, vou fazer, vou conseguir sucesso, vou desenvolver, hei de crescer, dinheiro, negócio, somente isso. Eles não pensam acerca da sua salvação. Há condenação inescapável daqueles que esquecem Deus. 3, a decisão inestimável
daqueles que esquecem a Deus. É uma decisão de grande valor na sua vida. Primeiro, a disposição de não esquecer Deus. Salmos 10, no versículo 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas constatações são que não há Deus. Esse esqueceu a Deus não é desculpa, não é desculpável. Ele te criou, ele que tem um controle sobre a sua vida. E quando tomar o ar que você respira, você já morreu. Quando você dorme à noite, você não sabe onde está. É ele que cuida de ti. E quando você acorda e vem a vida de novo, é ele que regula o seu respirar. Você respira para fora, para dentro. É ele, Deus, que fez isso, que faz isso sem. Por isso não tens como esquecer a Deus. É ele que te dá força, é ele que te dá habilidade, é ele que te faz tudo aquilo que você é, aquilo que você vai alcançar. Não há nada que você tem que não tenha recebido de Deus. A partir do seu sangue, o seu cérebro, a sua saúde, você não tem nada, não tem desculpa para esquecer Deus. A disposição de não esquecer Deus. Salmos 50, 17. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. São pessoas que desonram a Deus, que esquecem a Deus. Eles põem atrás dele. Versículo 18. Quando vejo o ladrão, consentes com ele. E tens a tua parte com os adúlteros. Quando você faz isso, é por isso que você esqueceu Deus. Você esqueceu o mandamento de Deus. É você que é errante, vai para adúlteros, vai trazer a prostitutos. Você que vai correndo de um lado para o outro. Você que traz prostituta para o seu patrão. Eu tenho que guardar o meu emprego. Se eu não faço isto, ele não vai ter o meu emprego. E você esquece Deus. Você não está perdendo o seu emprego, mas você está perdendo a sua alma. Você está perdendo a luz, a paz de Deus no seu coração. 19. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. 20. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. 21. E estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Versículo 22. A conclusão de todas as coisas que foi dito aqui. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem os livre. Essa é a consequência de esquecer Deus. Segundo, a condenação inescapável de esquecer Deus. Quando você vem para o julgamento na cadeira e você aparecer perante o julgamento e ver o Criador dos céus e da terra pela primeira vez, quando você estava aqui na terra, você lhe esqueceu a sua adoração, esqueceu a sua palavra, esqueceu toda a sua santificação, esqueceu tudo aquilo que podia fazer. Então fez a sua vida de maneira como Deus não existisse. Você estava praticando. Você dizia assim: eu creio que na teoria sabia que Deus existe no céu, mas a vida que você viveu era totalmente ateu. Você decidiu, você colocou, falou, fez todas as coisas como se Deus não existisse. Então terá consequência disso. Existe uma condenação inescapável de esquecer a Deus. Você esqueceu a lei de Deus, esqueceu a palavra de Deus, esqueceu o mandamento de Deus, esqueceu
E você esqueceu que haverá um dia de julgamento que Deus estará acima de todos e ser para tomar a decisão final sobre a sua vida. A condenação indesculpável, Salmos 90. Não haverá argumento aí quando diz que todos os ímpios serão lançados no inferno. O que é que você vai dizer? Você, sim, se você soubesse que existe Deus, não teria feito isto. Se soubesse que há um Criador, mas por causa da impiedade, diz que os ímpios serão lançados, em 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as nações que se esquecem de Deus. 44:20. 44:20. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus, quando esquecemos o nome do nosso Deus, estenderemos as nossas mãos para um Deus estranho. Irás atrás dos curandeiros, dos falsos profetas, irás qualquer de um lado do outro. Quando você tem um problema, quando você não tem emprego, quando você não consegue casar, você vai correr de um lado para o outro. Você não pode falar com o seu Criador, Redentor, e diz: se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estenderemos as nossas mãos para um Deus estranho. 21. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Aqueles que vão para os curandeiros, Deus não esquadrinhará isso? Aqueles que vão para os falsos profetas, aqueles que vão para os encantadores, Deus não esquadrinhará isso? Aqueles que buscam o segredo, o sucesso, procuram de promoção e vão para a vida do ocultismo à noite, Deus não esquadrinhará isso? Porventura, esqueceu o nome de Deus, Deus não irá esquadrinhar isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Ele conhece os segredos do coração. Salmos 106, 13. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esqueceram o seu conselho. Diz que eu quero ter isso agora, isto quero agora, e o que você está procurando no momento, não está considerando o seu Deus, o que Deus quer de mim. Se Ele quer isto de mim, então, você não pode fazer isso ao seu tempo, então tem que fazer a obra do Senhor. Você esquece a obra do Senhor, esquece as maravilhas do Senhor, não esperaram o seu conselho. Será que você espera? Ou você está na pressa? Eu tenho isto agora, quero isto agora, tenho que ter isto agora. Será que você espera em Deus? Será que você espera em Deus? Será que você permite com que Ele faça o que Ele deve fazer no seu tempo, na sua maneira, como Ele agrada? Será que você não está dizendo Senhor, Senhor, e não espera o Senhor, e você esquece Deus? Você só se lembra de Deus, quando é um dia de adoração. Você só se lembra de Deus com todas as horas da tua vida, todas as horas na semana. Você vive a sua vida sem esperar no seu conselho. É o que está a dizer aqui. Naquelas pessoas que não vão escapar à condenação do inferno. Volta para o Senhor. Tudo que você quer fazer, onde você quer ir, qualquer decisão que você quer tomar, espera no conselho do Senhor. E diz aqui no Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Os julgamentos há de vir. E quando aquele dia do julgamento chegar, somente os justos, os novos, os velhos. É por isso, naquele dia, você tem que voltar hoje e lembrar a Deus, o seu Criador. Lembrar o seu Deus, o seu Redentor, o seu Salvador. E invocar nele. E ser íntimo com ele, estar unido a ele. E não permitir nada, qualquer coisa que te separe de novo.
Apocalipse capítulo 20, 11. Apocalipse 20, no verso 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. No versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos. Viu os mortos, grandes e pequenos. Filhas novas ali, meninas ali, rapazes ali. Não diga, isto não vai ser assim para mim. Eu vou fazer qualquer coisa que eu quero fazer. Deixa-me viver a minha vida do jeito como eu quero. E antes de saber o que está a acontecer, o pai ainda, antes de fazer essas coisas mais, e veio o Senhor. Naquele dia, a sua mãe, o seu pai, sua avó, o seu avô, se agora é o tempo de você ter a chance de você se arrepender. Não dizer, não, eu agora quero fazer isso, quero fazer depois, é de fazer aquilo, é de voltar. Não, há muitos que não tiveram chance de voltar. Então, este é o tempo, o dia da salvação. Você não pode esquecer Deus. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No versículo 13. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Foram julgados cada um, cada jovem, cada menina, cada rapariga, cada homem ou mulher, segundo a sua obra. Existem pessoas que servem o pastor, não servem a Deus. Quando os seus pastores estão ali, eles fazem totalmente bem, tudo bem organizado, tudo santificado, tudo santo. Mas quando o pastor não está lá, é como aqueles que estão lá fora, e quando o supervisor chega, começam a ficar bem direto. Mas quando o supervisor sai, são hipócritas. Essas pessoas que fazem o que querem e não entendem a obra que devem se lembrar. Há um livro de escritos que vão se abrir ali os livros de tudo. Quando eles se esquecem, é quando o pastor está presente, quando o líder está presente, é quando querem fazer as coisas corretamente, justas. O resto do tempo é engano e decepção. E quando o dia do julgamento chegar, foram julgados cada um segundo as suas obras. No versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte da morte. Esta é a morte da morte. Quer dizer que a morte não existirá mais. Porque toda a gente vai viver para sempre. Ou no céu ou na terra. No versículo 15. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem vai fazer isso? Para poder, o que podemos fazer para escapar desta condenação daqueles que enganam a Deus? A decisão indescritível daqueles que... A decisão inestimável daqueles que esquecem Deus. Isso lembra que você vai se lembrar, Deus dizer que eu não vou me esquecer mais. Salmos 27. Salmos 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos a menção no nome do Senhor. No tempo da promoção, no tempo da falha, no tempo da doença, em tempo de cruzamento de ruas,
e vou lembrar o nome do Senhor nosso Deus. Nós iremos lembrar, faremos menção do nome do Senhor. No versículo 8. Uns encurvaram-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Salmos 118. Salmos 118, 6. 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Não posso esquecer da salvação. Não posso esquecer. Salmos 119. 16. E diz, não vou esquecer de Deus. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Salmos 119, versículo 16. No versículo 61, ele diz, bandos ímpios despojaram, mesmo bandos me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. Quando as coisas negativas acontecem, quando as coisas, a tendência é de esquecer a Deus. Eu chumbei no exame, não me casei, por isso nessa maneira não posso servir a Deus. Não. Mesmo que os bandos te despojem, te roubem da salvação, mas ele diz que eu não me esquecerei da tua lei. Versículo 83. 83. Pois estou como odre na fumaça. Quando você passa sobre um lugar em que há fumo, você sabe como que você, quando respira, e desde que estou no odre, na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Não vou esquecer. 93. E diz aqui, nunca me esquecerei dos teus preceitos. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Diz aqui no versículo 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Diz, mesmo na insegurança, mas não vou me esquecer da tua lei. No 140, versículo 140. Ah, 141 diz, pequeno sou desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Essa é a decisão que temos que fazer. É a decisão que você tem que fazer para lembrar Deus em todo momento da sua vida. Não. Você tem que lembrar de Deus como você foi santificado, como você se consagrou, como você é cometido a Deus. E você já deixou o seu primeiro amor, se você deixou o seu primeiro vir, a primeira consagração, se você esqueceu Deus, Deus está te dizendo para você se lembrar e voltar para Ele. E começar a servir a Deus de uma maneira aceitável, de agora para sempre. Qualquer decisão que você tomar, qualquer direção que você tomar, qualquer plano na sua vida, qualquer aquilo que você precisa. Não esquecendo daquele Deus que quer. Apocalipse 2, 4. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você não está se lembrando a Ele como devia ser, não estás planificando com Ele como fazias, não estás seguindo a sua glória como devia ser, por causa disto, por causa daquilo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deus diz, tens que lembrar de tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus te disse, faça isto. E eu quero saber aquilo que Deus quer, vou ler, vou buscar a solução, a resposta daquilo que Deus quer.
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E eu oro para que o total arrependimento e aceitação será a porção de cada um, agora, para sempre, para lembrarmos ao Senhor e ter essa disposição, esta atitude, e agir de acordo, e lembrarmos ao Senhor, nosso Deus, para escapar à condenação das pessoas que esquecem o Senhor. O ponto número 3 agora. Estamos a viver nos últimos tempos. O nosso último tempo, o prosseguir do nosso último tempo sem distração. Há pessoas que ruinam outras pessoas com engano e de uma maneira enganosa. Salmos 12, Salmos 10, 12. As pessoas enganam os outros, querem que você caia, querem que você perca alguma coisa, querem que você perca alguma coisa, querem te enganar, querem algo precioso na sua vida. Por isso que eles usam a língua enganosa. No versículo 3, o Senhor irá cortar toda língua lisonjeia. No versículo 4, são essas pessoas que disseram com a sua... É Salmos capítulo 12. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Não são nossos lábios quem é o Senhor sobre nós. Salmos 5, 9. Porque não há retidão na boca deles. Eles é um engano somente nas suas bocas. Não há justiça. Eles querem ganhar alguma coisa. Querem tomar uma coisa preciosa que você tem. Você quer ir para o céu, eles querem tirar, por isso querem te enganar, porque você não vai para o céu. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Lisonjeiam com a sua língua. São jovens, quando diz a uma rapariga e começam a lisonjear, você é muito bonita na terra, você é isto e aquilo ali. Ele quer tirar o seu coração do caminho daquilo que você determinou, com lisonjeia com a sua língua. Diz-nos aqui, Salmos 36, 1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que sua iniquidade se descubra ser detestável. Então há iniquidade lá. Lisonjeiam para eles e para os outros. Versículo 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. São lisonjeiras cada vez mais. Aquele que lisonjeia sabe o que fazendo. Ele é enganador, não está reto, não é sábio. Ele não fala a verdade. E quando estamos a pensar nesse tempo, naquilo que devemos possuir nos últimos tempos, aquilo que devemos prosseguir na jornada cristã, sem a distração. Primeiro, o perigo de lisonjeias. O perigo das lisonjejas. Salmos 78, 36. Todavia lisonjeiam-no com a boca e com a língua lhes mentiam. Está a falar dos filhos de Israel que mentiram a Deus e lisonjeavam diante de Deus.
E quando você mente a Deus, um homem humano, lisonjiam com a sua boca e com a sua língua lhe mentiam. No versículo 37. Porque o seu coração não era reto para com ele, todo aquele que lisonjeia, o seu coração não está reto. Tem alguma coisa no seu coração? E toda aquela lisonjeia é porque o seu coração não é reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Nem foram fiéis na sua aliança. Eu quero que olhe para Provérbios 7, 21. Provérbios 7, 21. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Sabe, nesse tempo todo de pandemia e de ficar em casa, alguém pode mandar uma mensagem. Eu quero perguntar de ti. Estou pensando em ti. Eu não posso ver sem ti, não consigo dormir sem você, porque quando eu me lembro de ti, quando eu me lembro das suas qualidades, isto e aquilo, muito falar. Então a pessoa começa a ceder para essas lisonjeiras, começa a entregar a sua vida e começa a perder por causa dessas lisonjeiras. Pode primeiro você negligenciar e volta a mandar, a insistir. Como eles me perturbam, deixa eu começar a responder para que ele não me perturbe mais. E vai te chamar de novo e dizer que, não, sabe, eu vejo as tuas qualidades, sabemos as tuas qualidades, e por causa disso acaba te e leva-te para alguma aliança com essas lisonjas. Deus vai te libertar disso em nome de Jesus. 22. E ele logo a segue. Por causa das lisonjas, como boi vai para o matador e como vai incessado para o castigo das prisões. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. É para a sua própria vida. E eu oro que você não irá ceder para esses lisonjeiros, enganadores, em nome de Jesus. 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. No versículo 25. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder das suas veredas. No versículo 26. Porque a muitos feridos derrubou. Lembra Sansão? Muitos. Salomão também, muitos foram derrubados. E são muitíssimos os que foram, por causa dela, foram mortos. Porque cederam a essas lisonjeias. Porque os muitos feridos derrubou. No versículo 27. Alguma coisa tem que pensar a favor. A sua casa é caminho do inferno. A sua casa é caminho do inferno. A sua casa, a sua habitação, pode ter aromas e tudo. Aquele lugar é um caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Há perigo nas lisonjeias. 2 agora. A decepção dos lisonjeiros deceptivos. Salmos 5, 9. Salmos 5, 9. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, e as suas gargantas é como um sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua. 36, 2.
36, Salmos 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a iniquidade se descubra ser detestável. 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. No versículo 4. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Não aborrece o mal. Não teme o mal. Ele persegue o mal. No capítulo 10, 9. Capítulo 10 de Salmos 9. Armas ciladas no esconderijo, como um leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. O lisonjeiro quer apanhar o pobre e rouba-o, prendendo-o na sua rede. Ele quer roubar a sua espiritualidade, quer tirar a sua firmeza, quer roubar a sua decisão de querer ir para o céu. Ele rouba-o, prendendo-o na sua rede. É o que os lisonjeiros fazem. No versículo 10 diz: encolhe-se, abaixa-se. O lisonjeiro, ele vai se humilhar, parece um religioso. Ele vai se lisonjear. Diz: você é de Life, sabemos, vocês estão altos, vocês estão estudantes da Bíblia, e você fica feliz. E diz: diz que eu sei que você é ministro da Deep Life, é um membro da Deep Life. Eles vão se humilhar, mas querem te lisonjear, até apanhar dentro de ti, para que os pobres caiam em suas fortes garras. 11. Diz em seu coração: Deus esquece-se. Deus esqueceu-se. Deus não está o supervisionando. Deus não está vendo o que estou a fazer. Ele esconde cobriu o seu rosto e nunca isto verá. É assim como se fazem os lisonjeiros. E eles, todos os lisonjeiros, são os que vêm primeiro de anticristo. Eles são religiosos, lisonjeiros. Eles vêm do lado oposto. Eles dizem: não somos crentes da Bíblia, não somos pessoas da Bíblia, mas respeitamos, mas amamos, honramos. E nós sabemos em que vocês defendem. Mas essa pessoa não está na igreja, não conhece o seu valor, ele está lisonjeando-te. E depois dele ter te lisonjeado, você não vai falar mais da sua doutrina errada, dos seus caminhos errados. Você não irá falar mais das suas maneiras condenadas, aqueles caminhos condenáveis. É por isso que eles lisonjeiam. E os lisonjeiros são aqueles que vêm antes do anticristo, são precedentes do anticristo. Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Esse é o anticristo. Ele vai ter o reino pelo engano. Existem enganadores denominacionais. E eles são muito populares. Eles são anticristos. Eles estão vindo antes de anticristo. Estão tomando a natureza. Tenha cuidado. Não siga essas pessoas lisonjeiras que vão te tirar da sã doutrina. As pessoas dizem: você é o da Deep Life, você tem uma forma de desencorajamento, porque isto não está a funcionar, isto não está a funcionar. E quando alguma pessoa diz: eu não penso que você pode ir para a igreja hoje, você vai ir para algum sítio. Pode ir para outro sítio.
e vão te indicar outro sítio. Ah, aquele é um lugar da Deep Life. É aquela mulher da Deep Life. Dizem, ah, bem-vindo. Estamos gratos pela sua vinda. Sim, você veio da Deep Life. Ah, sim, você... Sim, muito bem. Você veio aqui no dia certo, de uma maneira acidental. E vamos orar para que o Senhor possa nos dar alguém para poder nos guiar, para que alguém possa nos liderar. E temos muita gente aqui da Deep Life. Por que você veio aqui? E vão te dizer muitas coisas lisonjeias. Então vão te dar para você ficar ali. Todos aqueles que vêm antes os precursores do anticristo, eu oro que eles não irão te pegar em nome de Jesus. Eles não irão te pegar em nome de Jesus. Daniel 11, 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele. Eles serão quebrantados como também o príncipe da aliança. Versículo 34. Muitos ficarão. Aqueles que olham isto na YouTube, isto vão olhar na internet, estão à procura disto e daquilo, olham para aquele tópico, daquele tópico, não estão a ter o suficiente na Deep Life, então diz que vou procurar isto, escutam isto, escutam aquilo ali, e quando eles visitam no seu santuário, e você se juntar a eles por causa das suas... E caindo, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão com eles com lisonjas. A nossa descrição, nós vamos ter descrição. Você vai ter descrição em nome de Jesus. Descrição quer dizer que você pensa acerca da sua vida, pensa acerca de todas as coisas que devia ser, aquilo que deve fazer, a descrição acima de toda a intenção dos lisonjeiros. Salmos. O bom homem mostra a sua bondade. É o que você deve ser, a descrição. Você tem que ser sensível, tem que ser uma pessoa que vigia sobre todos esses lisonjeiros. Certamente no versículo 6, ele não moverá o justo permanecerá firme. Assim que você permanece e você anda cuidando daqueles que são lisonjeiros, o perigo e decepção daqueles lisonjeiros, o Senhor Ele mesmo. E Ele diz no versículo 7, Ele não temerá o mal deles, o coração deles está firme, confiando no Senhor. E diz-nos Provérbios capítulo 2, 11. O bom siso te guardará e a inteligência. Quando os lisonjeiros estão ali, aqueles que negam a Deus, mas você vai ser discreto, você vai ser diligente, você vai ser cuidadoso. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas e da mulher perversa. No versículo 13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos. 16, versículo 16 diz, para te afastar da mulher estranha. Sim, existem aquelas pessoas, os lisonjeiros, encontram uma religiosa, uma mulher, só querem vender o seu corpo, querem te lisonjear para te apanhar, para te levar na degradação.
e te tirar da palavra de Deus. Então vamos ser discretos na palavra de Deus. Sermos vigilantes na palavra de Deus, diligentes na palavra de Deus, devotados na palavra de Deus, consagrados na palavra de Deus. Essa palavra vai te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Da estranha que lisonjeia com as suas palavras. No versículo 17. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Deus quer que nós possamos ser diligentes para os lisonjeiros não nos apanhem. Hebreus 12, 15. Depois de nos dizer tudo, depois de nos dizer que temos que seguir a paz com todo homem, no versículo 15, diz que toda santificação e paz, se que ninguém verá Deus. Versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz da maldade, raiz da apostasia, a raiz da queda, da amargura, a raiz da amargura, portanto, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que devemos fazer agora? No versículo 28, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que está firme, na fundação firme, aqueles estão firmes, na fundação que não se pode repor, naquela justiça redentiva revelada, quando assim que recebemos o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos, a graça para a salvação, graça da salvação, graça do poder de Deus, graça da paz de Deus, para a graça da puridade do coração, a graça do poder de Deus, a graça do serviço de Deus. E diz que queremos, pois assim que recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É o que o Senhor está nos chamando. O Senhor está vindo. E por causa dos desafios que o Senhor vem, precisamos de permanecer. Devemos que habitar no caminho, na palavra. Diz aqui no livro de 2 de Pedro, 2 de Pedro 3, no versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Assim que já vimos a fundação, assim que vimos sendo colocado, que não pode ser colocado, não pode ser destruída. Então você tem que guardar aquela fundação. Tem que guardar aquela fundação. E fala-nos do perigo, do engano das pessoas que lisonjeiam, que querem destruir a fundação. Diz que, havendo sabendo que todas as coisas vão se perecer, como devemos ser? Pessoas que possamos ser santos em trato em piedade. No versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Todas as coisas que estão a juntar hoje, que abandonam a fundação da salvação, abandonam a santificação e abandonam o seguir as coisas de Deus. Diz que essas coisas todas vão se desfarão e se fundirão, ardendo. 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Vamos ser diligentes, vamos ser, assim que estamos a procurar, devemos ser diligentes, para que possamos ser achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados e irrepreensíveis. Então, estou livre do pecado, estou santificado, purificado, estou sendo irrepreensível, estou esperando a vinda do Senhor Jesus,
porque os mortos irão ressuscitar e todos estaremos com eles, com o Senhor, e estaremos sempre com o Senhor para sempre. Sempre estarei com o Senhor. Os santos de Deus sempre estarão com o Senhor. E ter a certeza que a fundação ainda continua firme, intacta. A fundação não esqueceste Deus, que nunca cedeste aos lisonjeiros, da doçura das mãos dos lisonjeiros. E Deus vai te dar a graça de você ver a Ele no último dia em nome de Jesus. Vamos levantar agora e orar ao Senhor. Vamos levantar agora e orar ao Senhor para que o Senhor, Ele mesmo, possa nos ajudar o seu povo, que o Senhor possa ajudar-nos, de tal maneira que todas as coisas que acontecem nos últimos dias, nesse último tempo, não possa nos engolir ou tirar-nos do chão em que nós permanecemos. Diga, Senhor, eu já vi. A fundação é muito importante. Se a fundação foi destruída, o que pode fazer o justo? A fundação da fé, da salvação, fundação da santificação, a fundação do poder de Deus, a fundação do Espírito Santo, a fundação da palavra de Deus. Não irá tirar nenhum jota, não vou tirar nenhuma coisa da palavra de Deus. Senhor, ajuda-me. Senhor, assim que fui liberto, assim que fui dado, vou guardar esta palavra. Ajuda-me a guardar essa fundação. Diga ao Senhor, você nasceu de novo? Porque diz que se nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está redimido, você foi perdoado, você foi liberto dos seus pecados. Se continuar, você continua na palavra, aquela a fundação redentiva, você consagra-se e você continua naquela fundação irrecolocável. Você vai continuar. Ele diz, continue nele. Diz, continue nele, na minha palavra. Se você continuar na minha obra, se você continuar na minha palavra, vocês serão meus discípulos verdadeiramente. Você continua na santificação. Você está cheio do Espírito Santo, continua. Você tem convicção baseada na palavra de Deus, você continua. Se vocês continuam na minha palavra, e vocês serão meus discípulos verdadeiros. E disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você tem que ter a certeza que você não está esquecendo Deus. Você não está esquecendo Deus por causa da vida. Eles começam a ser pessoas que jogam, começam a possuído por isto, começam a prosseguir aquilo ali. E você tem que ter a certeza que você não está esquecendo Deus. Você quer evitar a disposição de esquecer Deus. Você quer escapar o perigo de esquecer Deus. Você quer ter a devoção em Deus, na sua palavra, para que você não esqueça Deus. Tome decisão. Uma decisão válida, uma decisão firme e forte. Quero fugir dos lisonjeiros, homens, mulheres, homens carnais, mulheres carnais, que querem satisfazer os seus sentimentos, suas emoções, e que vão dizer muita coisa, traga muita coisa, e vão te lisonjear, vão te fazer cair, vão te fazer ceder, sorriem e têm muitas coisas, e são religiosos e lisonjeiros. Aqueles são precursores do anticristo. Querem te puxar fora daquilo que segue. E querem te enganar para as falsas doutrinas, para o erro. E diga, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Eu vou permanecer. E eu quero ter a discrição, a diligência de focar a minha vida na palavra de Deus. Você não irá permitir nenhum lisonjeiro, não irá permitir nenhum tipo de uma fala-língua do anticristo para te engolir, para te varrer e tirar a sua paz. Você vai permanecer firme até
o fim. O Senhor Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, o mesmo será salvo. E eu oro que você seja a mulher, o homem, o crente, da menina, do rapaz, que permanece na verdade, para que os lisonjeiros não possam te varrer, e você vai se firmar. Você vai se firmar. A sua graça, a sua palavra, na sua verdade, no seu poder, você vai se firmar. A sua fé cristã vai ser a prioridade na sua vida. E você vai guardar sempre até o fim. Que Deus te dê a fé de permanecer. Cristo disse: quando o Filho do Homem vem, será que terá fé na terra? Que ele venha encontrar fé no seu coração. A convicção, fé, amor no seu coração. A consagração, firmeza no seu coração, para que possa permanecer até o fim. O Senhor irá te ajudar para estar firme, para estar estável até o fim. Pai, te agradecemos este tempo, bendizemos o teu nome. Obrigado por nos recordar na tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos recordar pela sua convicção, a convicção da fé, a fundação da verdade, a fundação da redenção, a fundação da total revelação da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar o entendimento profundo e compreensão. Obrigado, porque sabemos que o Senhor nos deu o cometimento agora. Iremos continuar nesta fundação redentível. Iremos continuar na nossa vida e tudo o que fazemos sobre a fundação da verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Senhor, oramos que não iremos esquecer qualquer troca de caminhos, momentos de problemas, de tribulação e problemas, não iremos te esquecer. Em tempos de alegria, em tempos da saúde, em tempos de sucesso, não iremos te esquecer. Sabemos, de acordo com a Tua Palavra, que todas as nações que esquecem Deus, todos os ímpios serão lançados no inferno. Mas nós não queremos entrar na condenação, mas queremos terminar no céu, onde, em que em todo tempo, em qualquer momento de problema, faça-nos lembrar a Tua verdade, a Tua Palavra. Quando a tentação vier, possamos lembrar a Tua Palavra e firmar-nos na Tua Palavra em todo momento, até ao fim, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que os lisonjeiros que estão espalhados em todo lado do mundo, em cada estrada, em qualquer esquina, em qualquer lugar, todos aqueles religiosos enganadores, aqueles que são carnais, que querem tirar a boa coisa que recebemos, Senhor, oramos que o Senhor possa nos libertar e nos proteger de todos esses lisonjeiros. São mulheres, são homens, são jovens, raparigas, ou são pregadores religiosos. Preserva-nos e protege-nos desses lisonjeiros em nome de Jesus. Senhor, dá-nos a decisão certa. Ajuda-nos a andarmos na direção reta. Dá-nos a própria dedicação para permanecer na sua verdade, para que, Senhor, o seu Espírito possa guiar-nos e proteger-nos e preservar-nos de todos esses lisonjeiros dos últimos dias, em nome de Jesus. Oramos para que não possamos cair nas suas mãos, nem a mão dos precursores do anticristo. Ajuda-nos, ó Senhor. Guarda cada membro desta igreja, ó Senhor, daquele tempo. A todo aquele que ainda está aqui, ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos ser vigilantes, possamos ser cuidadosos, para que possamos ser sóbrios, para que possamos ter toda a graça que precisamos, a vigilância toda que precisamos, para que os lisonjeiros não possam nos apanhar em nome de Jesus. Quando a trombeta soprar, os mortos em Cristo ressuscitarem, todos aqueles que estarão vivos serão arrebatados e seremos para estarmos com Ele, com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Senhor, todo dia, todo momento, guarda-nos. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu, porque sabemos que o Senhor vai ser fiel e vai nos fazer firmes na fé, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. E toda a gente grite amém.